Estou muito feliz de estar aqui, que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus irmãos. Estou muito feliz, principalmente pela primeira oportunidade de estar aqui, ver esse grande templo. Obrigado, pastor, pelo privilégio de poder me convidar a estar aqui. E que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. Estou muito feliz em ver muitos surdos aqui que estão participando com a gente, surdo crianças e também falando língua de sinais, cantando, adorando. E eu me sinto muito feliz aqui, amém? O meu nome é José Ojeda, eu sou pastor, sou um pastor surdo da igreja lá na Venezuela. E nós temos 75 membros surdos, diversas cidades que participam com a gente. E também sou o diretor do Instituto Teológico da Venezuela. Amém? Deus abençoe vocês. E eu quero estar ministrando a palavra de Deus aqui para os surdos e ouvintes, estando aqui também com a tradução para vocês. Ok? A minha esposa ficou na Venezuela, eu estou aqui e moro lá e quero compartilhar, porque existem muitos problemas no nosso país, na questão do nosso país, mas eu ganhei um presente e estou aqui, ganhei um óculos, ganhei uma roupa, pelo fato de que, às vezes, isso é um pouco inacessível lá. Então, questões econômicas também, é muito difícil no meu país, mas graças a Deus, Deus tem cuidado da gente, nós estamos aqui e Deus tem nos abençoado. Muitas pessoas também têm passado fome no meu país, mas Deus tem abençoado e todos os dias nós oramos, abençoamos e quero estar mostrando algo para vocês sobre isso. Amém? Vamos estar iniciando essa palavra de Deus? Você pode colocar o slide para mim, por favor? Quero estar ministrando hoje sobre o Espírito Santo como nosso ajudador. João capítulo 16, no versículo 13. Eu vou estar falando em língua de sinais e aqui também o Alex traduzindo português, tá bom? E o Alex vai estar traduzindo para vocês ouvintes. Mas quando vier aquele que o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Línguas diferentes aqui. Mas antes eu queria orar e pedir para que você se coloque de pé, por gentileza, para que nós pudéssemos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Nós estamos aqui, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que não seja eu aqui a ministrar, mas a graça do Teu Espírito Santo na minha vida e também na vida de todos que vão estar vendo essa pregação e que possamos entender aquilo que o Senhor quer comunicar de maneira poderosa em nossas vidas. Abençoa aqui tantos nós, eu, amém. É um pouco diferente, às vezes eu me confundo aqui com língua de sinais da Venezuela e Libras, tá bom? Há muito tempo atrás, quando eu era apenas um menino, eu nasci surdo. E na verdade, quando eu me colocava à disposição para ler a palavra de Deus, eu como menino não entendia a palavra de Deus. Muitas vezes eu ia na igreja evangélica Assembleia de Deus, estava lá e havia os intérpretes e eu olhava a palavra de Deus e eu não entendia nada da palavra de Deus, nenhuma porção da palavra de Deus. Não tinha uma comunicação que fizesse de forma acessível para que eu pudesse aprender. A minha mãe me levava na igreja, mas eu não entendia. Era difícil para mim. Essa dificuldade, ela aconteceu desde pequeno, até os meus 18 anos de idade.
Até que um dia eu cansei disso, de não entender a palavra de Deus, e acabei me desviando. E na verdade comecei a viver uma vida de pecado. O meu cabelo ali, eu deixei meu cabelo crescer, virei um motoqueiro, rock and roll, e muita coisa errada eu comecei a participar. E também a minha família, diante disso tudo, começou a ficar preocupada. Os pastores começaram a ficar preocupados pelo fato de que eu tinha uma promessa. Há muito tempo atrás os pastores oraram pela minha vida. Então dos 18 anos até os 21, 22 anos de idade, eu me desviei muito, era uma vida muito promíscua, bebia demais, era algo terrível, e isso trouxe algumas consequências, principalmente para a minha saúde. Começou a criar feridas no meu corpo, nas minhas pernas, em todo o meu corpo. Em todo o meu corpo foi como uma chaga me alcançasse. Eu vomitava muito, eu emagreci muito, fiquei alguns dias na cama, num leito. E ali o meu pai sentado, meu pai ali comigo, me ajudando, tentando me ajudar, e me vendo naquela situação terrível que eu ali estava, cuidando de mim. E aí teve um dia que a minha saúde piorou, ele me levou para a clínica, para o hospital, e o médico me desenganou dizendo que eu iria morrer. Isso gerou um medo na minha vida, e eu, como assim? Então o meu pai até comprou, diante disso tudo, ele foi lá e comprou tipo um espaço no cemitério para mim. Mas enquanto eu estava ali esperando a morte, o meu pai me deu um presente. Ele me deu um presente. E era um presente, estava dentro de uma caixinha, e eu ali naquele meu estado de doença, eu olhando aquela caixinha e olhando, e daqui um pouco foi como eu tivesse uma visão, e eu percebi que a minha vida estava indo como se estivesse me dirigindo ao inferno. Mas enquanto eu estava ali, eu peguei aquela caixinha e abri, e da mesma maneira como acontecia das outras vezes, eu não entendia nada da palavra de Deus, não compreendia nada da palavra do Senhor. Então era algo muito difícil de compreender, entender a palavra do Senhor. Isso me trouxe algo terrível. O meu coração é como se estivessem apertando o meu coração, como se estivessem me sufocando. E eu clamei, Deus, clamei por Deus, eu clamei por Deus, e incessantemente eu clamei ao Senhor. E disse, Deus, eu quero te servir, Senhor, eu vou para a tua casa te servir, me ajuda, me perdoa, eu clamo por perdão. E eu comecei a chorar, as minhas lágrimas começaram a cair, e eu adormeci. E depois de adormecer, eu acordei, eu estava ali, vi aquele presente que o meu pai me deu, e eu peguei aquele presente e eu comecei a ver onde é que estava. E aquele presente parece que tinha sumido. E eu me lembrei, foi como eu tivesse um entendimento, e eu fiquei com uma vergonha, com um sentimento de vergonha pelo fato de que eu não conseguia ler a palavra de Deus. Então foi quando eu me levantei e eu notei que eu estava completamente curado. Deus me curou exatamente naquele momento. E eu fiquei impressionado dizendo, Deus, graças eu te dou, graças eu te dou. Então a partir daí eu tomei uma decisão, que agora aquela vida de pecado agora seria afastada do meu coração. E eu comecei a servir, a adorar e servir ao Senhor. E eu perguntei para o meu pai, onde é que está aquela palavra que o Senhor me deu? Onde é que está? Ele disse, não sei, eu tinha deixado para você. Então eu pensei e entendi que era o Espírito Santo que estava moldando o meu coração, estava me ensinando, estava abrindo o meu conhecimento e me dando capacidade de entender a palavra de Deus. Era o Espírito Santo.
E eu compreendi, pois bem, então entendi, e a partir dali agora, comecei um processo de restauração da minha vida, comecei a mudar a minha vida, os meus hábitos, e comecei de fato a viver uma vida de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Mas a grande questão agora, não tem intérprete na minha igreja. A palavra de Deus eu não estava também compreendendo como gostaria de compreender. Porque a palavra de Deus existe as suas complicações no que diz respeito à leitura para um surdo. Como? E eu comecei a pedir, pai, me ensina a palavra de Deus. Me ensina, eu quero aprender, eu estou com sede, me ensina. E o meu pai era muito ocupado, trabalhando, e de certa forma, todo esse trabalho do meu pai causou uma tristeza, porque ele não tinha condições de estar me ensinando a palavra de Deus. E alguém começou a me ensinar. Sabe quem foi? O Espírito Santo começou a produzir algo no meu coração. O Espírito Santo começou a revelar a palavra de Deus ao meu coração. E eu entendia que a experiência que eu tive com a palavra de Deus era o quê? Era o Espírito Santo. E eu entendi que era Ele trabalhando ao meu coração. Era Ele trabalhando na minha vida. Pode passar um outro slide. Olha só, é o Espírito Santo, a primeira vez que o Espírito Santo, e eu entendi que na verdade o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração e me comissionando, me enviando. Pode passar o segundo slide. É o Espírito Santo, olha lá, o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, que da parte do Pai eu hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, em mim, Ele testificará de mim. É o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus revelado na palavra, através que João escreve. Pode passar um outro? João capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará todas as coisas. É essa a palavra de Deus. Você entende aquela minha experiência? Era o Espírito Santo comunicando as suas verdades ao meu coração. E a partir daí eu entendi. E eu comecei a clamar, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração. E cada vez que Ele ministrava, mais eu orava, mais eu buscava e mais eu clamava a Deus. E eu entendi que aquela experiência era o Espírito Santo me fazendo conhecer de Jesus e das coisas do Evangelho. Olha a riqueza da palavra de Deus. Ele diz que o Espírito Santo vai nos ensinar. E na verdade eu não tinha ninguém que me ensinasse naquela oportunidade. Mas quem foi que me ensinou? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus abriu os meus olhos que estavam fechados. E o Espírito Santo começou a me ensinar, a ministrar a palavra de Deus. E aqui está a palavra de Deus. Eu compreendi a palavra de Deus. E eu comecei a ler a palavra de Deus. E é glória a Deus, aleluia. É a palavra de Deus através do Espírito Santo. Pai, pode me ensinar? E eu disse um dia para o meu pai, eu quero ser um pregador do Evangelho. Meu pai ficou impactado, mas como isso? E eu fui até um irmão meu, um ouvinte, e eu via ele pregando, e eu via ele cheio do Espírito Santo, e ele começou a pregar, e ele começou a me ensinar, e na verdade o Espírito também começou a me ensinar, o Espírito Santo me fortalecendo cada vez mais, o Espírito Santo me ensinando cada vez mais. Dá para dizer um amém? Você surdo, olha só, eu sei que é difícil para você, mas nós oramos para que hoje o Espírito Santo transborde na tua vida, o Espírito Santo te capacite para que você leia a palavra de Deus, para que você entenda a palavra de Deus.
Amém? Você compreende essa realidade? Tive uma experiência no meu país, um surdo se aproximou até mim. Ele era um novo crente, um novo convertido, e a sinalização dele era meio confusa, um pouco meio dificultoso de entendê-lo. Eu disse: vem cá. Eu orei por ele e disse: Espírito Santo, vem sobre ele, vem sobre as mãos dele, capacita ele, enche ele de poder, enche ele de graça, ensina ele, capacita ele na sua linguagem, na sua expressão. Sabe o que aconteceu? Um mês depois ele se transformou em um surdo fluente para a glória de Deus. Você que está aqui, você que é intérprete, às vezes está com medo de interpretar, às vezes está com medo de servir. Lança fora todo medo, o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te capacitar, o Espírito Santo vai fazer com que o surdo também compreenda a tua tradução. Amém? O Evangelho nos mostra que quando Deus escolheu a Pedro, lembra? Pedro, a palavra de Deus nos ensina isso, nos mostra isso. E Jesus foi fortalecendo, Jesus foi ensinando. E Pedro às vezes não entendia nada, às vezes ele não entendia até o comportamento. Era 1, 2, 3 vezes explicando a Pedro. Quão difícil era para Pedro, quantas dificuldades Pedro tinha. Mas um dia Pedro também clamou ao Senhor e ele foi fortalecido pelo Espírito Santo, ao ponto de colocar sua própria vida em morte para servir ao Senhor. Essa é a capacitação do Espírito Santo. E ele se tornou de um homem, de um discípulo medroso, agora de um pregador e ganhador de almas para a glória do Senhor. Amém? Pastor, o Gesiel, ele não teve, acho que o pai dele não ensinou ele, mas olha só, é um pastor fluente em língua de sinais. Como eu aqui. Lá na minha escola de teologia, que nós estamos lá 4 anos estudando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e nós somos mais capacitados pelo Espírito Santo, e Ele nos capacita para pregar a palavra do Senhor, e os surdos têm avançado. Hoje somos 75 surdos da nossa igreja, e Deus tem avançado cada vez mais. Dá para dizer amém? Dá para dizer um glória a Deus? Diga um glória a Deus aí. Os surdos aqui pequenininhos, já servindo ao Senhor. Eu quero te dizer que o Espírito Santo vai te capacitar, Ele vai te usar e vai te capacitar para você também pregar o Evangelho. No Ribeirão Preto, as pessoas vão vir para cá para receber a palavra das tuas mãos. Dá para dar um glória a Deus, um aleluia? Glorifique o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui tocando no teu coração. O Espírito Santo está aqui, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Há muito tempo atrás nos encontramos, eu e o Alex. E eu entendia pouca língua de sinais brasileira, bem pouquinho. Há muito tempo atrás nós nos conhecemos e começamos a nos conectar. Ojeda, estava aqui orando, clamando ao Senhor, para que o Espírito Santo também tocasse no Alex, que ele pudesse me traduzir. E eu clamando ele, e hoje nós estamos aqui, e ele está me traduzindo para a glória do nome do Senhor. Há muitos anos eu conheço o Alex. Amém? Eu quero dizer para você, surdo, você pode ser um pastor para a glória de Deus, porque o Espírito vai te capacitar. É o Espírito que vai te capacitar. Não é as tuas qualificações, não é a tua própria qualificação, não é o teu poder eloquente da tua própria carne, não. É o Espírito de Deus. Hoje nós estamos aqui. Eu consigo compreender a palavra de Deus. Há muito tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo, compreendo a palavra de Deus. Amém? Amém? Você também.
O mundo tem dominado o pecado. Muitos surdos têm derramado a sua vida diante do pecado. O pastor Gesiel me falou que existem muitos surdos com as práticas do pecado em Ribeirão Preto. Sabe o que significa? Falta a pregação do Evangelho. E você, surdo, vai ser usado por Deus, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra do Senhor e ser enviado a pregar a palavra de Deus. E os surdos vão vir para Ribeirão Preto. Os surdos vão ser impactados pelo poder do Espírito Santo. Na minha igreja existem 75 surdos. E eu estou ali ensinando a palavra de Deus, ministrando ao coração, e os surdos têm recebido a palavra de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Nunca foi assim, nem sempre. Eram apenas 15 surdos. E eu dizia, como, Senhor? Mas eu orando e pedindo que o Espírito Santo enchesse eles. E eles foram enviados, foram espalhados para pregar a palavra de Deus. E agora os surdos estão ali crescendo. 75 surdos. Isso é resultado do meu trabalho? Não. É o Espírito Santo, é o mover do Espírito. Eu quero te dizer, o Espírito Santo vai te enviar a levar o Evangelho para esses surdos que estão numa vida de pecado. Pastor Gesiel, o Espírito Santo te capacitou também. E glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Falta você, surdo. Não é somente uma responsabilidade dos ouvintes, é você, surdo. Você precisa ser enviado, você precisa pregar a palavra de Deus, você precisa anunciar a palavra do Senhor. Não sei se vai ter 100, 200, 300. Deus vai acrescentar esse trabalho para a glória dEle. Amém? Você acredita nisso? Intérpretes, vocês também precisam. Intérpretes, vocês também precisam. Os surdos precisam pregar o Evangelho, mas vocês, ouvintes, também precisam pregar o Evangelho. Você precisa também estudar, você precisa também clamar ao Senhor, você precisa também se capacitar teologicamente, você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer a palavra do Senhor, porque você também é dominante da língua portuguesa, você tem a sua responsabilidade. Você, ouvinte, vai ser capacitado pelo Espírito Santo também. E se você quer, se você é surdo, vem aqui, nós queremos orar, abençoar você, e que o Espírito Santo vai encher a sua vida. Vem aqui com o coração aberto. Agora, nesse momento, vem aqui, nós queremos orar. Não fique disperso, não fique, quem sabe, apenas com o espectador, mas um desejo no teu coração de servir ao Senhor, pregar a palavra de Deus. Ouvintes, a palavra de Deus aqui em português é difícil, mas o Espírito Santo vai capacitar você. E você vem aqui, que o Espírito Santo vai capacitar. Se você deseja aprender a palavra de Deus, se você tem sede pela palavra de Deus, você precisa ter esse desejo. Se você tem esse desejo, vem aqui, nós queremos orar. Eu não sei se aqui tem algum empreendedor, um profissional, advogado, enfermeiro. Eu quero te dizer que Deus vai usar você nessa área. O Espírito Santo vai te ajudar. Eu tenho me dedicado e agora eu estou estudando, eu estou me formando em direito. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho tempo, são 5 vezes ali, 5 vezes estudando. E eu digo, Deus me ensina. E de forma rápida eu tenho recebido graça de Deus. E Deus vai me capacitar para isso. É importante Deus usar você na sua área. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vocês, ouvintes, vocês são cristãos? Quem é cristão aqui, discípulo de Jesus, levanta a mão. Vocês são? Tem algum novo cristão aqui, um novo discípulo de Jesus? Tem alguém que é novo na fé aqui? Então todos vocês são cristãos. O pastor de vocês, conhece a vida de vocês. O pastor conhece vocês também aí. Surdos, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo.
levar a palavra de Deus, levar a salvação, levar a transformação. Muitos surdos virão para essa casa. Amém? Vocês ouvintes precisam conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai capacitar vocês para isso. E no futuro, vocês também se transformarão num pregador da palavra de Deus. Os intérpretes precisam ser cheios do Espírito Santo. Quero orar por você. Levante as tuas mãos ao céu. Levante as tuas mãos ao céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Eu vou estar orando em língua venezuelana de sinais. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti e pedimos que a Tua graça, Espírito Santo, venha sobre nós. Nós clamamos a Ti, pedimos que o Teu Espírito venha aqui, Senhor, e nós queremos Te dar louvor, queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, enche cada um com o Teu Espírito Santo. Senhor, venha sobre eles. Nós clamamos a Ti, Pai Santo, para estar aqui, os surdos, os ouvintes, que eles possam clamar ao Senhor e serem espalhados. O Senhor Jesus, espalha eles, enche eles do seu Espírito Santo, enche eles, ó Pai, abençoa eles, derrama o óleo da unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa eles, Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Nós clamamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que o Senhor venha tocar em cada um, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito envie eles, Pai, em nome de Jesus, celebramos a Ti, clamamos a Ti, abençoa eles, ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles, Jesus, venha sobre eles, amém, amém, clame sobre eles, Jesus. Salvação aos surdos, salvação aos surdos, salvação aos surdos, e que eles sendo salvos também sejam espalhados, ó Pai, em nome de Jesus clamamos a Ti, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, vem sobre eles, vem sobre eles, vem sobre eles, nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nós Te damos graça, nós clamamos a Ti, nós clamamos a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor, oh Jesus, amém.